Boa noite, obrigado a todos que nos assistem, obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a este tema. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo. E estamos hoje para passar mais um tema. Lembramos que este curso é passado de forma cíclica. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Quando nós chegamos ao final dos 50 temas, nós reiniciamos o temário novamente. Isto para que nós mesmos, instrutores, não perca o ânimo, não perca o interesse e não caia na entropia. Então, nós estamos hoje para passar o tema número 8, evolução, involução e revolução. Então, o objetivo deste tema é nos ensinar que, se existe a lei de evolução, também existirá a lei de involução, que é a sua oposta, de acordo com a dualidade. Tudo é dual. Existe o bem e o mal, existe o positivo e o negativo. Assim também existe a lei da evolução e, por consequência, a lei de involução. Então, o ser humano, geralmente, acreditamos que estamos evoluindo e que isso, um dia, chegaremos à perfeição. Esta é a esperança mecânica da humanidade, que o ser humano está evoluindo, que nós estamos evoluindo e que um dia chegaremos à perfeição. Esta é a teoria de Darwin, que na verdade nos engana. E isto qualquer um de nós pode comprovar a existência da lei de involução. Tudo evolui até um certo ponto. Uma plantação, planta uma lavoura, uma roça, cresce, nasce, cresce, dá os frutos e morre. Então, evolui e involui. O feto no ventre materno também evolui, cresce, nasce, se desenvolve e no final vem a involução desse corpo físico e se esse corpo físico morre. Então tudo está sujeito à lei, a essas duas leis. E nós devemos compreender, refletir um pouco, que na verdade a humanidade não está evoluindo, não estamos evoluindo. Se nós observarmos quanto se agravou a situação da humanidade, assim como a degeneração, o crime, o próprio ser humano em si está pior.
nós estamos piores. Muitos crimes bárbaros que estão acontecendo por estes tempos, e a degeneração sexual também acentuada. Então isso nos leva a compreender que, na verdade, o ser humano, a humanidade, não está evoluindo. Dessa forma mecânica, nós estamos em franca involução. Estamos em decadência. O próprio planeta está em decadência. Está em involução. Se nós observarmos, se nós refletirmos um pouco, o ar está poluído, as águas estão poluídas, a terra já não produz como produzia antigamente, já precisa de adubo, precisa de incrementos para que se produza. Então isso indica que, na verdade, o próprio planeta está em involução, está em decadência, e assim também a humanidade está em decadência. Então, existe a lei de evolução? Sim, existe. Porém, existe a lei de involução, que é irmã gêmea da lei da evolução. E que para nós evoluir, nós temos que compreender que é preciso fazer uma revolução, é preciso fazer um esforço consciente. E esse trabalho, então, é a revolução da consciência. Sem a revolução, é certo que vamos cair na involução, e estamos em involução. Então, é preciso que cada um de nós, seres humanos, faça um esforço consciente para realmente evoluir, que é o objetivo da nossa existência, evoluir através da revolução da consciência. Então, estes ensinamentos nos ensinam a forma para realmente evoluirmos e nos liberar dessas duas leis mecânicas da natureza, que é a evolução e a involução. Com a revolução, nós nos liberamos desse ciclo de evolução e involução, esse ciclo contínuo. Então, o ser humano, nós como seres humanos, podemos fazer esse trabalho, e é o objetivo da nossa existência. Então, quando o Criador enviou as essências ao planeta, enviou com um objetivo, o objetivo de fazer esse curso, passar pela roda, passar pela evolução, fazer a revolução e retornar ao absoluto, retornar às origens, retornar ao seio, com consciência, despertar a consciência e retornar às origens com plena consciência. Então, acontece, como isso acontece, nós vamos descrever como acontece esse processo da descida e a subida
da essência. Então, do sagrado Sol absoluto foram lançadas essências que vieram ao planeta fazer esse curso, fazer a revolução da consciência, passar pela evolução e fazer a revolução. Então, como nós cometemos erros, nós caímos na involução. Os erros, a culpa é nossa, né? A culpa é do ser humano. Pelos erros, nós caímos na involução. Então, a primeira vez que uma essência vem ao planeta, ela ingressa no reino mineral. Então, existem os 4 reinos na evolução e existem os 4 reinos na involução, que são o reino mineral, o reino vegetal, animal e humano, na evolução. Na involução, o reino humanoide, animaloide, vegetaloide e mineraloide. Então, por esses reinos se passa. Então, quando uma essência chega ao planeta pela primeira vez, vinda do Sol absoluto, do Criador que lança essa essência, ela é conectada a um elemental do reino mineral evolutivo. Jamais a essência vai começar no reino involutivo. Ela inicia seu processo, o seu curso, pelo reino mineral evolutivo. E toda chispa pertence a um raio, a um dos 7 raios da criação. Então, ela começa pelo reino mineral. Então, quando ela é conectada a um elemental do reino mineral, que esse elemental se chama gnomo ou pigmeu, essa chispa, essa essência, tem 3% de consciência, 3% de essência ela tem, e é conectada a um mineral que se chama gnomo ou pigmeu. Recebe um cérebro, o cérebro emocional. Então, com esse cérebro emocional, essa chispa passa milhares, milhões de anos nesse reino, no reino mineral. Ela não tem defeitos. No entanto, começa a criar defeitos. Começa a criar os defeitos de desobediência, rebeldia, e cria defeitos. Então, esses defeitos são criados em cada um dos reinos com o objetivo de que, quando for fazer a revolução, se extraia desses defeitos a sabedoria. Com a eliminação desses defeitos, se vai então extrair a sabedoria. Então, ela passa milhares, milhões de anos nesse reino, no reino mineral. E então, quando o guru Anubis, que Anubis dirige, governa a evolução, e Tifão Bafometo governa a involução. Então, Anubis examina essa chispa e percebe que ela já tem defeitos suficientes, que já criou defeitos suficientes nesse reino, já aprendeu tudo desse reino, do reino mineral.
Então ele desconecta essa chispa do reino mineral, desse gnomo ou pigmeu, e conecta a um elemental, conecta a um vegetal. Então ela passa então a ter já dois cérebros: o cérebro emocional e o cérebro instintivo sexual. Então esses dois cérebros, essa planta já pode sentir medo, sentir emoções de medo, esse elemental. Então essa chispa é conectada a um elemental do reino vegetal. Então ela recebe o segundo cérebro. Então vai viver aí nesse reino por milhares, por milhões de anos. E nesse reino ela vai precisar já se defender, já precisa fazer um esforço para defender-se das plantas parasitas. Então ela é conectada primeiramente em uma planta simples, em uma graminha. E com o tempo ela vai evoluindo dentro desse reino e vai sendo conectada cada vez em vegetais mais e mais complicados. E com isso ela vai aprendendo, ela aprende tudo do reino, aprende a se defender das plantas parasitas. Precisa procurar a luz, precisa crescer, precisa se inclinar na direção de receber a luz do sol. É comum a gente ver plantas, pequenas árvores, que quando estão plantadas próxima a uma árvore grande que faça sombra, essa árvore, a tendência dessa árvore que está à sombra, a tendência é ela se inclinar para o lado que pegue luz, que pegue a luz do sol. Então isso é o trabalho desse elemental, o trabalho dessa chispa. Ela precisa fazer esse esforço e com isso ela aprende e cria defeitos. Ela vai aprendendo. Então, quando o guru Anubis já percebeu que esse elemental, que já viveu muitos anos nesse reino, quando ele percebe que ela já criou defeitos suficientes, então passa ao seguinte reino. Essa planta aprendeu tudo do reino vegetal e é já transladada ao reino seguinte, que é o reino animal. Ela passa a nascer como um animal, ela é conectada a um animal simples, um animal pequeno, um animal que tem um organismo simples, e também vai evoluindo dentro desse reino. Então a diferença quando ela passa do reino vegetal ao reino animal, já ela não está plantada num lugar, ela pode se movimentar, o animal já pode andar, já precisa procurar o seu alimento, já precisa se defender dos predadores, precisa também predar. Então, com isso, ele vai criando os defeitos,
vai criando defeitos relativos a esse reino. E assim vai passando cada vez mais corpos de animais mais e mais complicados, mais grandes e mais violentos, enfim. Esse animal, essa chispa, vai passando por muitos animais. Ela vive como animais da água, animais da terra, animais do ar. Ela passa por todas essas experiências para, então, adquirir os defeitos, que ela precisa criar os defeitos para, quando for fazer a revolução, ter de onde tirar a sabedoria, que vai tirar do mal. A sabedoria nós tiramos do mal. Então, essa chispa vai viver no reino animal por muitos milhares de anos. E chega um dia quando o guru, ao examiná-la, vê que já tem experiência desse reino e já criou defeitos suficientes, essa chispa é transladada ao reino humano. Então, ela recebe o terceiro cérebro. Recebe o terceiro cérebro, que é o intelectual. Já tem o cérebro emocional, o instintivo e o sexual. Agora recebe o cérebro intelectual, que pode pensar, pode refletir. Então, nós, seres humanos, somos um animal tricerebrado. Temos o cérebro emocional, o cérebro intelectual e o motor instintivo sexual. Isso nos permite, então, pensar. Então, quando se chega ao reino humano, se recebe esse terceiro cérebro e já, então, o direito de existir 108 vezes. São 108 existências. E formar, então, 3.000 almas. Porque cada ciclo, em cada ciclo humano, nós temos direito a 108 existências, como humanos. Então, numa dessas existências, se deve fazer, então, a revolução, que é o que nós aprendemos aqui. Com este curso, com este ensinamento, nós vamos aprender a fazer a revolução para nos liberar da lei de evolução e involução. Porque a evolução não é mecânica, é voluntária. Nós precisamos fazer um esforço, e esse esforço deve ser consciente. Então, se recebe, então, essa chispa, vai receber o direito a 108 existências. Então, ela nasce e morre, ou morre e nasce, Então, são 54 existências evolutivas, que se evolui, realmente se evolui. Essa chispa, quando nasce pela primeira vez como ser humano,
nasce em um lugar remoto, em um lugar, uma tribo distante, longe da civilização, não tem contato com a civilização. E então vive de forma diferente, vive não em uma cidade, não vive em um povoado, nada. Essa essência, pela primeira vez que chega ao reino humano, vai viver em um lugar longínquo, em um lugar longe da civilização. E, então, são 54 existências que se evoluem, e a partir da 55ª já se começa a evoluir, começa então a decadência. Então são 9 graus, 9 graus quando se entra no reino humano, se passa por 9 graus da evolução. Então esses graus vai dar então as 108 existências. Então, quando conclui as 108 existências, se ingressa na involução. Então, são 54 evolutivas e 54 existências já com o ser humano, porém humanoide. 54 existências como humanoide já em processo de evolução. Isso dá então a soma de 108 existências. Em uma dessas existências se pode fazer a revolução e nos liberar da involução. Porém, se não se faz a revolução em uma dessas 108 existências, se ingressa na involução. E da mesma forma, como subiu, vai perdendo o que recebeu na evolução, vai perdendo. Então, quando concluídas as 108 existências, não se fez a revolução, se ingressa no reino animaloide. Essa essência perde o cérebro intelectual e começa a nascer em um animal involutivo. Então perde o cérebro intelectual e permanece com o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. E começa então a viver em corpos animais, na involução. E então, mais tarde, essa chispa já vai ingressar no reino vegetaloide, vai ingressar em plantas que estão evoluindo. Passa milhares, milhões de anos nesse reino, no reino animaloide, no reino vegetaloide. Então perde o cérebro intelectual, aqui continua com os dois cérebros e ingressa então no reino mineraloide, já então com apenas um cérebro. E depois desse reino, do reino mineraloide, depois que ela desintegrou todos os defeitos que criou na evolução e na involução, já como ser humano, aqui vai se desintegrar esses defeitos. Esses defeitos, o ego vai ser desintegrado na involução, nas entranhas da Terra, quando essa chispa vai ser conectada a um animal, porém
ela é colocada os defeitos vão ingressar nas infradimensões para serem então desintegrados pela natureza. Então, quando ela passou pelo reino mineraloide da involução, quando termina de ser desintegrado os defeitos, é feito uma análise, é feito um exame muito rigoroso para ver se essa essência, se essa chispa está pura, se ela não tem mais defeitos. Quando a essência está pura, ela é novamente conectada a um mineral, a uma pedra, uma areia do reino mineral já evolutivo novamente. E assim continua o processo de evolução até chegar ao reino humano. E isso dá 108 voltas. Se vive 108 vezes como ser humano. E se não, cada uma desses ciclos se passa pela evolução para limpar o que nós sujamos na evolução. Então, a revolução é fazer esse trabalho, essa limpeza da nossa essência voluntariamente. Então, a evolução não é mecânica, não é contínua. A evolução tem um fim. E assim como a involução também tem um fim. E a única forma de se evoluir corretamente e verdadeiramente é através da revolução. Então, a revolução nos ensina os três fatores. Os três fatores para a revolução da consciência. Que são os três fatores, vai então nos ensinar nascer, e é sexual, deixar de fornicar e transmutar a energia sexual com um parceiro, uma parceira do sexo oposto, transmutar essa energia e criar esses corpos. E isso só é possível no reino humano, quando você está no reino humano ou humanoide. Então, a revolução nos ensina, então, nascer através do sexo, nos ensina morrer. Morrer, que é eliminar os defeitos psicológicos. É preciso fazer isso consciente. Através da autoobservação, nós vamos observar o que acontece no nosso interior, na nossa psique, no nosso centro intelectual, no nosso centro motor, no centro emocional, no instintivo e no sexual. Nós vamos observar, colocar a essência a observar o que acontece na nossa máquina humana, e assim podemos fazer mudanças. Então, essa mudança deve ser consciente, não é mecânica, não é através da mecânica da evolução, é a revolução que vai nos levar à verdadeira evolução, nos liberar dessas leis que são mecânicas da evolução e da involução, e voltar às origens, voltar ao seio do Criador com 100% de consciência livre e desperta. Então,
Os três fatores para a revolução da consciência são o nascer, o morrer e o sacrifício pela humanidade. Então, o nascer é sexual, deixar de fornicar e transmutar as energias. O morrer é psicológico, através da autoobservação, nós vamos identificar os defeitos, as pequenas manifestações dos defeitos e vamos eliminando. Pedir à nossa Divina Mãe Kundalini que elimine. Isso se chama morrer, se chama morte psicológica, se chama negar a si mesmo. E o terceiro fator da revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade, que é entregar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma livre, respeitando o livre-arbítrio, entregar o ensinamento puro, completo, sem tirar nada, sem acrescentar nada. Que estes ensinamentos só servem completos. Se nós suprimir algum desses fatores, já o ensinamento não serve. Já não é a revolução da consciência. Já não se pode fazer a revolução. A revolução se faz com os três fatores. São três frentes, podemos dizer, que nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar conscientemente e de forma superior com o sexo, sem fornicar, que fornicação é derramar energia sexual. Castidade é transmutar a energia sexual. Então precisamos transmutar as energias sexuais para nascer. Precisamos morrer através da autoobservação e a morte psicológica. Nós vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine os defeitos. E assim, realmente vai se evoluindo. Se evolui de fato. Não é mecânica. Essa evolução não é mecânica. Essa evolução é através da revolução e é consciente. E o sacrifício pela humanidade é entregar o ensinamento de forma gratuita, respeitando o livre-arbítrio, entregando o ensinamento puro, completo, com alguns requisitos que no decorrer do temário nós vamos compreender melhor. Então, o que nós precisamos compreender é deixar de nos iludir de que o ser humano está em evolução, que que se evolui naturalmente. Não se evolui naturalmente. Se evolui até um certo ponto e após isso se entra em decadência. Isso nós podemos perceber que a humanidade está em decadência. Então, estamos em involução, estamos na involução, estamos piorando, nós não estamos melhorando. A tecnologia cresceu, se desenvolveu. Hoje, a tecnologia que nós dispomos parece evolução, porém isso não significa a evolução do ser humano, como ser humano. Evoluiu a tecnologia, o conhecimento intelectual, porém o ser humano em si não está evoluindo. Pelo contrário, estamos involuindo, estamos em decadência. Então, nós precisamos compreender, refletir e compreender
que para realmente evoluir, nós precisamos fazer um trabalho consciente. Não se evolui mecanicamente, automaticamente, por consequência. Não. A evolução, a verdadeira evolução, só é possível através da revolução. E a revolução da consciência se faz com os 3 fatores, que é o nascimento, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos, que são o que nos caracteriza como involutivos, como involucionados, eliminar esses defeitos e despertar a consciência. E para fazer isso, precisamos trabalhar com os 3 fatores, de forma consciente e voluntária. Muito obrigado e até a próxima.